Vamos lá. Terceira tentativa é essa da live. Porque as outras duas estavam dando eco na minha voz. Boa noite. Esse é o hashtag Falousada. Tá começando agora. E a gente vai entrevistar hoje o Flávio. Vamos lá, Flávio. Vou te mandar o convite. Vamos lá. Agora tem que dar certo. Se não der certo, vai assim mesmo que... Ih, já vi que tá dando eco. De novo? É, enfim. Vambora. Bom, deixa eu começar explicando. A gente estudou junto, fizemos comunicação social há alguns anos. Deixa eu tirar um pouquinho assim, afastar para não ficar muito. Aí, acho que vou diminuir. Melhorou? Gente, vê se tá melhor agora. Pra mim tá normal. Eu vou ouvir você um pouco baixo, mas eu acho que para as pessoas o retorno vai ficar melhor. Flávio precisa pôr o fone ou abaixar o volume. Será que é isso? Ele disse que tá baixo já, né? Rose falou que sabe porque tá dando retorno. Eu tô sem fone aqui. Desliga o microfone. Pera aí, me chama de novo. Tá. Gente, ao vivo é assim. Eu gosto dessas coisas ao vivo porque é assim, a gente não sabe o que vai dar, a emoção da coisa. Assim que é bom. Vamos lá. Chamei ele de novo. Vamos ver o que vai dar agora. Será que é no de Flávio mesmo? Flávio. Mandei o convite já. Vamos ver. É que enquanto você fala, ele vai ter que mutar. O eco tá vindo no seu. Pois é, mas eu faço live toda semana, 2 vezes por semana e nunca deu nada. Estranho isso. Se bem que o aplicativo atualizou hoje, sei lá, né? Vai que. É, estranho. Flávio, cadê você? Será que é porque ele tá sem fone? Mas eu já fiz com gente sem fone também e foi de boa. Não teve esse problema, não. Flávio. É o retorno da minha voz no dele, exatamente. Cadê? Foi. Ah, mesma coisa. Né? Deve estar Eu... usando o microfone do computador, você tá usando... Não, você Não, tá eu tô sem. no celular. É. Tem que Eu... ajustar algo no seu computador. Mas não Tô tem no ninguém de celular. computador. E tá no Ajustar no mínimo, celular. praticamente. Eu tô no mínimo do som. Eu, se Nem diminuir mais, não consigo desconectei escutar agora. você. E tem alguém dizendo aqui que tá de boa agora. Tá menos pior, gente? É porque eu abaixei bastante o meu volume aqui. Faz alguma diferença pra vocês? Tá, vamos lá. Vou começar a explicar do início. Esse é Flávio, para quem não conhece, para quem vai ver depois. Os seguidores dele, obviamente, já sabem. Ele é um chefe patisserie, já foi publicitário, é ainda, né? Não deixa de ser. Mas eu vou falar devagar porque é horrível falar e ouvir a própria voz. O raciocínio tá ótimo. Mas vamos lá. Nós estudamos juntos, então eu queria que você explicasse como é que foi essa mudança de carreira. Sim. Quando eu me formei como publicitário, eu cheguei a trabalhar um tempo na época, mas o que acontece, eu estava satisfeito, nossa, deu agora uns estalos aqui. É porque eu tô Ah, aumentando. tá. Então é você que tá boicotando mesmo. É... Mas eu trabalhei um tempo na época e estava tranquilo, estava satisfeito, gosto muito da área da comunicação, sempre quis, mas chegou um ponto que eu já não estava mais
já não estava mais me dando prazer como dava antes. Então eu larguei, eu trabalhava numa agência, larguei a agência e fiquei um tempo sem saber o que fazer, basicamente. E aí nessa hora a gente começa a pensar, o que que eu vou fazer, né? Eu tenho que arrumar alguma outra profissão, não quero trabalhar com publicidade. E aí a gente começa a ver as possibilidades, ver o que a gente sabe fazer para poder ser o plano B. Conversando com alguns amigos, eu conversei com dois amigos e eles falaram, Flávio, você gosta de cozinhar, você já fez curso de gastronomia. Há alguns anos antes eu tinha feito um curso de sushi man, nada a ver com o que eu faço hoje. E naquela época, naquele boom do cupcake aqui no Brasil, eu cheguei a fazer um curso de cupcake, mas foi um curso só demonstrativo. Então, eu não mexi, né, em nada e tal. Achei legal, achei gostoso, mas ficou nisso mesmo. E falaram, não, tipo, o que você acha? Faz, tenta fazer alguma coisa do tipo de gastronomia e não tinha pensado de forma alguma em confeitaria. E, e naquela época, né, alguns anos atrás, o acesso a essa área não era tão simples como é hoje em dia. Hoje em dia você vê milhares de cursos por aí, curso online, curso presencial em diversos lugares, e você tem um leque muito grande de opções. Não tinha naquela época. Eu comecei a procurar, né, faculdades para fazer e foi muito difícil realmente. Mas veio mexer um negócio aqui. Veio a opção, né, de fazer confeitaria. Fiquei um pouco assustado, porque você sair de comunicação, de publicidade, você ir para uma cozinha, sendo que eu não fazia direito nem brigadeiro, né? Então, tipo, vamos começar tudo do zero. É complicado porque dá medo. Dá medo você sair da sua zona de conforto, de algo que você gosta de fazer, de algo que você sabe fazer, para você começar do zero. É muito difícil. Eu me matriculei, né? E no primeiro dia de aula, inclusive aí na sala, tá a Rose que estudou comigo. No primeiro dia de aula a gente A estava. Rose que fez o programa? Isso, ela fez o programa comigo. Ah, que legal. Rose. No primeiro dia de aula, estávamos num hallzinho fora da cozinha e eu estava me sentindo um alienígena ali dentro, porque eu não sabia o que esperar, né, de uma faculdade de gastronomia. E quando começou a pessoal a conversar e quase falando, quando o pessoal começou a conversar, você faz o quê? Eu faço, né, festa de casamento, eu faço encomenda há anos, eu faço, oi Ju, minha prima entrou agora, é, faço casamento, faço festa, encomenda, trabalho com isso, trabalho com aquilo, e eu, tipo, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Porque Né? na realidade você não saiu da agência para a Uhum. gastronomia, né? Para a confeitaria. Sim. Você saiu porque ali você não estava legal, bem, Exato, mas não foi exato. um objetivo. Não, eu não tinha, eu não sabia que a confeitaria era a minha paixão. Muitos anos antes, eu acompanhava minha avó a ver Note a Note a tarde inteira com a Ana Maria, e eu sempre gostei de ver aquilo, sempre gostei de comer, mas eu nunca pensei nisso, nunca pensei em trabalhar com isso. Então, quando eu estou ali com um monte de gente que já trabalha com aquilo e eu totalmente cru, eu me senti muito perdido. E aí você entra numa cozinha, bota um avental, bota a touca, todo aquela armadura, né? E quando começa a aula, as pessoas já sabendo o que fazer, e quando pergunta quem não tem experiência, eu levantei a mão, não tinha nenhuma, você fica muito deslocado. Mas aos poucos as coisas foram se acertando. As pessoas foram muito gentis, podemos dizer assim, de tipo me ajudavam, me explicavam e eu fui pegando gosto e eu comecei a me sentir muito confortável dentro da cozinha. Quando você começa, muito mais do que no escritório ou fazendo uma reunião com o cliente, quando a gente
quando colocava aquela roupa e ia para a cozinha, ali a gente se sente confortável. Ah, Sandra, sim, ela falou aqui. E a gente se sente em casa, podemos dizer assim. E aos poucos a gente vai perdendo um pouco daquele medo. A gente nunca perde o medo quando vai entrar e fazer alguma coisa diferente, mas o medo começa a passar a ser uma excitação, uma diversão, uma curiosidade, e a gente vai explorando um pouco mais essa área. E aí, aos poucos, eu fui vendo que realmente era isso. E hoje, eu, sinceramente, não me arrependo de ter feito a comunicação. Acho que muito do que eu sou hoje vem dessa época, mas às vezes dá aquela mágoazinha de não ter percebido essa minha vocação, essa minha paixão mais cedo, porque seria tão bom ter começado com meus 18 anos e fazendo, eu aguentaria mais na cozinha, a coluna não ia reclamar tanto de ficar tantas horas em pé ali. Mas foi basicamente isso. Eu caí meio que de paraquedas porque amigos me falaram que poderia ser uma boa e eu dou graças a Deus que a minha família apoiou, né? Porque você fala, olha, eu não quero mais ser publicitário. Tudo que eu estudei ali, tipo, vou largar e vou botar um avental e vou para a cozinha. Eu acredito que muita gente não tem a sorte de ter a aceitação e de ter o apoio da família numa hora dessa, né? E eu tive, da minha família, dos meus amigos, e hoje eu posso me dedicar bem por causa disso também. Foi muito importante, né, o apoio da família e dos amigos. Acho que muitas vezes as pessoas que estão de fora enxergam a gente de uma forma mais completa do que às vezes a gente mesmo, né? E o pessoal da gastronomia é mais gentil do que o da comunicação. Mais ou menos. O pessoal do jornalismo é brabo. Publicidade, eu não sei. Publicidade também, o pessoal é muito competitivo. E na confeitaria é assim também. O pessoal, se você pisca, já tem alguém jogando sal ali no teu doce tipo... Mas também não é a maioria. Como eu falei, dentro da cozinha, no meu primeiro curso, as pessoas me acolheram, me ajudaram bastante. Eu fui do beabá mesmo, mas tem muita competitividade, sim. Tem o Isso pessoal não... eu ia perguntar, quais foram os cursos que você fez assim, no início? Você começou com o quê? Eu comecei comecei na UCAM, na Cândido Mendes, fazendo o curso do chefe confeiteiro. E é um curso de um ano e pouco. Saí da UCAM e eu fui... não, enquanto eu ainda estava na UCAM, eu comecei a fazer o SENAC. E depois do SENAC, eu fui para Le Cordon Bleu. Olha, temos aqui muitas mensagens. Vou dar uma paradinha para ler. Rose, nunca é tarde. Denise, que lindo, parabéns, irmão. É minha irmã comentando no perfil da minha mãe, né? No perfil da minha mãe. Sandra, fiz um curso no Senac com ele. Flávio é um amor. Obrigado. A Ju tá falando. Julie, né? Flávio, quero doce. A Denise tá falando, pede mesmo, viu? Diogo, Flávio maravilhoso. Boa noite. Boa noite. Viviane, alguns estragam telas, outras estragam doces. Começar é assim mesmo. E a gente estraga dente também, né? Vida de confeiteiro. A gente ganha para destruir o dente dos outros. Escova os dentes. A Viviane, já comi algumas delícias feitas pelo Flávio. Essas foram só algumas mensagens. Mas aí me conta. Quando você... Seria meio ridículo te perguntar isso, mas deve ter gente aqui assistindo ou que vai assistir depois que não é da área, não conhece. Explica um pouquinho sobre Le Cordon Bleu. Não sei nem se eu pronunciei direito, mas enfim. Certinho.
Qual o significado dessa escola de culinária? Não sei se tem alguma coisa específica, assim. Se fala de forma diferente, mas pelo que eu vi é uma escola de culinária, né? Mas por que ela é Uhum. famosa? Por que as pessoas querem fazer lá? Tem até gente conhecida, eu vi há um tempo atrás a Carolina Ferraz estava Carolina fazendo lá Ferraz, isso também. ela está fazendo. A École Dom Blanc é uma escola muito clássica, muito tradicional, né? Ela tem em diversos países do mundo e eu acho que acaba sendo, só pulando um pouco as etapas, é meio que o sonho de todo confeiteiro, porque ela carrega uma aura de glamour, de eu não sei bem o termo, mas ela tem uma aura muito forte em cima dela e acaba Tradição? sendo tradição e acaba sendo quase que um objeto de luxo você ter um certificado dela. Desde os grandes chefes, né? A gente tem a Julia Child e tudo mais que se formaram, tem chefes famosos de confeitaria também formados ao redor do mundo e ela é uma escola extremamente tradicional, com técnicas muito tradicionais, que leva muito a sério a questão da cozinha francesa como, tipo, é, seria repetitivo, mas da tradição e clássica da cozinha francesa. E, e ela vende essa imagem para o mundo inteiro, que ela trabalha com a culinária clássica e por mais que na França, né, eu acho que eu comentei contigo isso uma vez, na França a Le Cordon Bleu não tem esse glamour todo, porque lá tem um monte de escola muito forte e tudo mais. No resto do mundo, você pensar na Le Cordon Bleu é você pensar em um selo de qualidade, podemos dizer assim. E quando a escola veio para cá, para o Brasil, é, eu tive o privilégio de poder entrar para a segunda ou terceira turma de confeitaria deles. Só E tem no Rio e São Paulo, né? só tem no Rio e São Paulo. E foi muito interessante porque você entra assustado porque a cozinha é um outro nível. A cozinha é equipada com tudo, né? Mas a escola ela não é o que ela é pela estrutura dela, né? Ela é o que ela é pelo nível de exigência que eles cobram, né? Os chefes são muito críticos, são muito exigentes e eles não esperam um mínimo além da perfeição que você faça ali e entrar é fácil, né? Difícil é você seguir naquele ritmo deles, né? E você atender as expectativas dos chefes e você acompanhar toda aquela linha progressiva de técnicas que eles ensinam e você conseguir absorver toda aquela informação que a gente sabe que por mais que você tenha tempo ali dentro, você tem uma estrutura de aula que é difícil você ter em outras escolas. Primeiro você tem um dia que o professor faz a demonstração, no outro dia você vai reproduzir aquilo ali, dependendo do nível que você está, você faz no mesmo dia. Mas não é que toda escola que você vê o professor reproduzindo na sua frente para você aprender e você tem aula teórica também. Então eles dão muito foco na teoria. O que eles ensinam não é receita, eles ensinam a você pensar na gastronomia. Né? Eles dão a base teórica para você poder sair dali desenvolvendo a sua receita e vendo a gastronomia com outros olhos. Né? Então, essa é a maior dificuldade e esse eu acho que é o maior ponto forte da Le Cordon Bleu. Você tem um nível de exigência muito grande e você tem que acompanhar aquilo ali para você fazer jus ao nome da escola. Por isso que quem sai com certificado Sim. sai, Com qualquer um certeza. que olha aquilo já é Não, não tô outra falando isso opção. por mim, eu tô falando que, sim, o esperado é isso, você Sim, sair sim. com um nível acima, né? Agora, só para eu entender, quando seus amigos falaram tal, que você gostava de cozinhar, você já pensava na confeitaria francesa
você pensava em gastronomia? Era mais doce do que salgado desde o início? Você falou de cupcake, mas assim, Uhum. em que momento foi direcionado ou foi por acaso para a confeitaria francesa? Eu não pensava na confeitaria, na gastronomia francesa. Quando eu entrei no primeiro curso, que boa parte das técnicas eram francesas, porque a gente tem nesse meio da gastronomia como base a gastronomia francesa, né, confeitaria e tudo mais. Eu não pensava nisso. Eu queria fazer doce, eu queria aprender a cozinhar e trabalhar com isso. Mas Eu não era tinha. doce já, desde o início. No início eu não sabia o que ia fazer nada, né? Tipo, se entrasse lá e mandasse fazer uma sopa, vamos aprender a fazer a sopa. Mas é, como foi, acabei caindo na confeitaria, né? Porque era uma área que eu tinha interesse, eu sempre gostei de doce. E, desculpa, eu me perdi, eu fico brincando. Eu te perguntei por que confeitaria Ah, francesa. por que confeitaria francesa específica? Lá, nesse curso, quando começou a parte teórica e foi mostrando essa importância da base francesa para o que a gente tem hoje em dia, quando você, por exemplo, pega um livro de confeitaria japonesa, por exemplo, você vê inúmeras referências à confeitaria francesa. Então, ela é como se fosse o início da confeitaria moderna, podemos dizer assim. Tudo tem uma influenciazinha dali, uma técnica. Você vai falar, eu vou fazer um doce de confeitaria brasileira. Aí você vai fazer o quê? O macarrão recheado de alguma fruta daqui. É francês. Né? Entendi. Você tem a base, né, das técnicas de lá. Então, eu não pensei na confeitaria francesa. É, o que eu realmente gosto são essas técnicas todas, mais, mas eu gosto mais dos nossos sabores, eu gosto mais do que a gente tem aqui a oferecer, trazendo como base a francesa. E você falou um pouco do ensino, da exigência deles lá. Uhum. Como é que você pode traduzir para a gente, assim, até quem não é da área, o tipo de ensino, assim, é, obviamente muita prática, mas deve ter teoria também. Tenta exemplificar um pouquinho para a gente. E muitos outros cursos, você diz da Le Cordon Bleu, né? Uhum. Muitos cursos você bota a mão na massa, você tem cursos onde você assiste o chefe fazendo, tem cursos que você participa, né, executando alguma receita ou outra que o chefe falou para você fazer. Lá na Le Cordon Bleu, nós fazemos tudo isso. Nós temos a aula teórica, onde o chefe vai ensinar o porquê daquela receita, ele vai ensinar todas as técnicas que você vai utilizar na receita, e tem a aula, né, com essa teoria toda, ele demonstra como fazer aquilo ali, a gente vai até o balcão, experimenta, vai acompanhando o processo como espectador mesmo, e depois a gente vai para a prática. Esse é um diferencial muito grande, porque quando você chega numa cozinha e falam, olha, vocês vão ter que fazer uma torta assim, assim, assado, você não sabe como ela é, muitas vezes a ficha técnica não tem foto, né? Então você não sabe o sabor, você não sabe a textura, você não sabe na hora de bater o ponto certo. Um professor só muitas vezes não dá conta de uma turma com 15 pessoas, né? E quando você está ali, cada um com a sua bancada, cada um com seus instrumentos, e o professor já ensinou no dia anterior ou algumas horas antes, a, ele não tem aquela preocupação tão grande já de ficar olhando bancada por bancada. Na teoria você sabe fazer aquilo. Você acompanhou ele fazendo, você experimentou, você reconhece, tem toda a questão sensorial na gastronomia. Você provou, você sabe a textura do creme, você sabe a textura da massa, você vai reproduzir, né? Então, eles têm uma forma de ensino muito redonda, né? Que não dá muita brecha para você errar. E é claro, o professor está sempre com você na sala, tem sempre um assistente do professor. Eu cheguei a trabalhar lá como assistente dos chefes, então você sempre tem alguém acompanhando o seu trabalho e guiando para você chegar a um nível esperado de perfeição e o nível que o professor exige da gente. E tem Entendi. provas, né?
A Denise está falando aqui, é importante lembrar que trabalhou como voluntário na Gastromotivas, fez sobremesas deliciosas. Você quer Sim, falar um pouquinho sobre isso? Essa sim, experiência? sim. Enquanto eu estava na Cândido, no primeiro curso que eu fiz, a nossa chefe, ela trabalhava lá, né? Ela era a chefe da cozinha na Gastromotiva e ela perguntou se alguém queria ser voluntário. Eu fui com uma amiga minha, com a Cíntia, nós fomos para lá e desde o primeiro dia foi incrível, porque é um trabalho lindo que eles fazem. O projeto da Gastromotiva é um projeto social que eles recebem doação de alimentos, né? E recebem com frequência convidados, chefes e voluntários para fazer diariamente refeições para moradores de rua e pessoas numa situação bem crítica. Então, a gente chegava cedo lá, começavam os preparos para a gente servir 6 horas da tarde em torno de 100, 115 moradores de rua. É Então a bastante gente gente. é bastante coisa, porque tem linha de produção, a gente espalha tudo e tem 100 pratos iguais que a gente tem que fazer e tudo mais. E foi incrível, porque é diferente você estar fazendo uma comida para, de repente, num restaurante ou então numa escola maravilhosa de gastronomia com todos aqueles equipamentos e você está ali servindo pessoas que muita gente pode achar que o paladar não é tão bom, né? Então vai fazer qualquer coisa, mas ali a gente se esforçava para fazer o melhor para eles. Então, tive o prazer de trabalhar com chefes incríveis lá dentro e isso incentivava a gente a melhorar e sempre entregar um melhor produto para esses moradores. E é incrível, quando você está o primeiro dia lá, o pessoal bate palma, acho que não tem uma pessoa que não se emociona, não começa a chorar, e é muito bonito. É um projeto muito interessante. É, quem puder, tipo, vale a pena se candidatar. Não precisa ser só da área de gastronomia. Tem empresas que vão para lá para servir e para ajudar em diversas formas. É um projeto que também tem turmas. Eles pegam pessoas que não têm condição de pagar uma faculdade, um curso caro de gastronomia e eles ensinam. Né? Eles têm Legal, você não workshops, sabia. têm um monte de coisa. Então, foi um prazer trabalhar na Gastromotiva. Acho que isso dá aquele estalo na cabeça, porque a gente trabalha com insumos que são doados e às vezes para uma pessoa que tem formação em confeitaria francesa chegar lá e falar tem manteiga? Não, não tem manteiga. Tem farinha? Não, não tem farinha. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Né? E tinha que fazer para em torno de 115 pessoas uma sobremesa completa. Né? Eu ficava só na área da confeitaria, claro. E ficava muitas vezes só eu e a Cíntia, né, essa minha amiga, e a gente se virava ali. Se virando nos 30 e sempre deu certo, graças a Deus. É isso aí. É, profissionalmente, assim, e pessoalmente deve ter sido uma experiência, assim, enriquecedora. Incrível, incrível. A É gente algo tem que totalmente aprender diferente. a se virar. Sim. Inclusive, respondendo o Thiago, é o que tem mesmo, é eco mesmo, Thiago. É o que tem. Não, Vai ter que é ser. fácil, mas é muito fácil você chegar e a gente. Eu vou chegar no ponto da participação que seja doce, de você entrar numa cozinha que você tem tudo. E lá você tem o que foi doado, né? Então, a Assim, gente Tia. normalmente fazia 3 tipos de sobremesa, sabe? Era um sorvete, e 2 acompanhamentos. E fazer isso com pouquíssima coisa. Né? Muitas vezes com aquela fruta que você na sua casa já fala, já está passado. E você descobre que não é bem assim. Você pode reaproveitar coisas, você pode aproveitar insumos que são desperdiçados por não serem bonitos, né? E você consegue transformar em coisas maravilhosas. E para quem estava lá também recebendo, eu sei que gente que necessitava naquele momento daquilo, da comida e tal, mas de repente experimentar algo que jamais imaginou até que existia. Exato, Deve ser exato. incrível. Muita gente falava, eles comem melhor do que a gente, assim, porque iam chefes lá e, nossa, chefes excelentes, assim, que você daria de tudo para estar no restaurante deles, eles estavam ali cozinhando contigo
e, e alimentando todas aquelas pessoas, não só alimentando a fome, mas acolhendo e abraçando todas aquelas pessoas com a comida. E que, na verdade, é o que todo mundo que faz gastronomia, que tem amor pela profissão quer, né? A gente não quer só alimentar, a gente quer ter esse retorno dessa satisfação, sentir essa paixão que a gente sentia ali, né? De estarem aplaudindo a gente depois de uma refeição. Acho que é um pouco disso também que faz bem a gente. Uhum. Eu concordo com a Denise, poderiam divulgar mais. Concordo com Sim. isso. Agora, de repente, até eles não divulgam muito por conta de uma estrutura, né? Teriam que ter até mais estrutura, não sei. Eu não sei como estão as coisas agora, nesses 2 últimos anos. Eu sei que eles continuam servindo refeições, não lá no espaço, mas eles continuam com o projeto, né? Só que sem voluntariado, acho. É, mas vale a pena, o pessoal, refeitório gastromotiva, dá uma pesquisada. É um trabalho muito bonito que precisa de mais visibilidade. Uhum. Agora, seguindo isso aí que você falou, sobre o glamour da profissão, dia a dia real, porque a gente tem vários programas de televisão, a gente vai falar daqui a pouco do Seja Doce, óbvio, mas assim, há um glamour até nas competições, né? Eu vejo muito o cenário dos programas, assim, tudo muito fofo, lindo. Parece que a gente boneca, dá vontade de morar aqui dentro. Exato. Me fala mais sobre isso. Não tem glamour na profissão, nenhuma profissão tem esse glamour todo que as pessoas acham que tem. Você vê um Grey's Anatomy, você vê um ER, você acha que o hospital é todo limpinho. Você chega no hospital, é daquele jeito que é, né? É claro, Arroz aqui. melhores, piores, você vai ter diferença. Desculpa. Arroz aqui. Agora pergunta o salário dos confeiteiros. Não vamos falar disso, que a gente não está aqui para falar coisa ruim. Vamos pular esse assunto, Rose. Mas isso também está incluído nesse glamour. Você vê a profissão hoje em dia, ela é muito divulgada, muito se deu pelo aumento dos programas, né? As pessoas viram que quem está ali por trás da cozinha não é só o cozinheiro, ele pode ser um chefe, ele pode, sabe, criar um personagem para a pessoa que está atrás do balcão. E quando você entra de verdade na cozinha, você vê um monte de gente desesperada, um monte de gente correndo de um lado para o outro. Os confeiteiros até que menos, né? Porque a gente não pode ficar correndo tanto, a gente está pensando sempre, mas correndo pouco. E é muito desgastante. São muitas horas em pé, são muitas horas sem beber água, são muitas horas planejando, carrega coisa quente, abaixa, a coluna não aguenta, a mão não aguenta. Então, esse glamour todo fica só na televisão, né? Quando você vê aquelas competições e tal, não é nada daquilo. As mulheres não estão com o cabelo solto, não estão maquiadas, não pode usar brinco, não pode usar anel, Não pode usar esmalte, brinco, não pode usar acessório assim, nenhum, ou tipo tem que ser pequenininho? Não, pô, você está ali cozinhando, sem querer que você passa a mão, cai o seu brinco dentro Verdade. da sopa de alguém, do doce de alguém, a pessoa vai dar uma dentada na torta, tá um brinco, né? Então você não pode ter nada, as pessoas ficam totalmente neutras dentro da cozinha, então não tem nada de bonito daquilo. Falando da estrutura, é muito bonita a profissão, é muito bonito trabalhar na cozinha, O mas resultado. o resultado tem que ser muito bonito, mas a profissão em si é muito cansativa, como qualquer outra profissão, quando você faz com paixão, quando você quer fazer direito, quando você quer entregar algo bem feito, é cansativo, é desgastante, mas não tem nada de glamour. É muita louça, é muita sujeira que você tem que organizar, você não pode se descuidar, você não pode estar distraído, que você se queima, você se corta. Então, não tem. Esse glamour é muito por trás das câmeras. Para quem está ali atrás ralando, não existe não. O que você acha que
vou usar um termo, mas as pessoas vão entender, assim, eu estou usando um termo forte, mas para exemplificar, o que é mais falso Uhum. que se prega, que se propaga na confeitaria, na sua opinião, que não tem nada a ver na real? Eu acho que é muito aquilo que você falou da casinha de boneca, sabe? A cozinha perfeita com aqueles Cenário. pastéis, aquele cenário perfeito, não existe isso, né? E outra coisa, faz parecer que é tudo limpinho, que ninguém tá sujo, que você vai trabalhar feliz ali, sorrindo e, sabe, com a despensa cheia e tal. Não, sabe? Como a Rose falou, paga pouco, né? É muito trabalho, paga pouco e não tem esse brilho todo que as pessoas veem na televisão. Mas também não dá para falar que isso é muito ruim, sabe? Que isso que a gente vê na televisão é ruim. Graças a isso tudo a gente vê a área expandindo, né? A gente vê cada vez mais pessoas querendo trabalhar. É claro que muitas se espantam quando entram numa cozinha de verdade, mas esse interesse faz com que o setor aumente, né? A gente vê cada vez mais pessoas fazendo, quanto mais pessoas fazem, a gente tem uma produção maior, a gente tem os clientes mais exigentes, né? Então, só tem a beneficiar todo mundo, né? Então, tudo faz parte, né? Eles têm que fazer, deixar tudo bonitinho para as pessoas quererem e quem Tem que realmente vender gosta bem. vai continuar. E vender, né? Claro. A gente Nessa, sabe em comunicação que tem que vender, né? Aquela imagem toda atrás das câmeras não é legal assim, não. nessa pandemia, inclusive, a confeitaria Estourou. bombou. O Sim, povo estava em casa que mesmo. ótimo. Que ótimo. O pessoal está em casa, muitos perderam emprego, muitos tiveram que achar um plano B às pressas, né? Sim. Eu anos atrás eu tive como pensar, parar para pensar nisso, tive toda aquela, foi tudo de uma forma muito mais lenta, mas hoje em dia uma pessoa perde um emprego, não pode sair de casa, o que que ela tem ali? Ela começa em casa mesmo cozinhando, né, para ela, para a família, e ela vê às vezes que tem um talento, ela por causa da mídia, ela começa a ver um monte de programa, ela começa a entrar no YouTube, tem uma variedade de pessoas fazendo vídeos sobre, ela aprende a fazer, vê uma possibilidade de ganhar um dinheiro extra, e aí a gente vê mais produtos surgindo, a gente vê mais criações, né, novas, criativas, e isso só faz bem à área. Legal. A Cíntia falou que no final do dia não se sente perna, coluna nem nada. A É Denise isso falou que é mesmo. uma prova de resistência. Exatamente. A Cíntia eu não consigo ver aqui, foi a Cíntia Costa? Cíntia. Cíntia Costa, é isso mesmo. Isso. É ela que trabalhou comigo na Gastromotiva. A Sim. gente saía de lá 10 horas da noite, às vezes que a gente começava serviço 6 horas, aí a gente saía 9, 9 e pouca, e a gente tava destruído, a gente não era ninguém, assim. E eu acho que se filmassem as pessoas saindo da cozinha depois do trabalho, muita gente não ia querer trabalhar com isso não. Porque tá todo mundo acabado e dentro lá do vestiário é só Dorflex e Novalgina. Nossa. É. O Thiago falando aqui, nem os homens, ele devia estar falando daquela parte dos acessórios. Sim, os homens também não podem. Eu entrava, tinha que tirar meu brinco. Quando eu tô na cozinha, eu não uso barba. Então, porque eu não gosto de usar máscara, abafa, né, o rosto, você não sente o cheiro perfeitamente do que você está fazendo. Então, entra naquela questão sensorial que eu falei. E tem gente que não gosta de tirar barba, continua com a máscara, mas eu não gosto. Então, o homem também tira tudo. A Rose está falando aqui, nem unha grande pode ter, ou melhor, deve ter, É. nem um acessório. O Thiago está falando aqui, se o brinco for uma joia caríssima, pode colocar assim na minha toca. E o... Ah, não, acho que é sua irmã. LD Gouveia? LDJ Gouveia. Sim, sim. Errou, já era receita. Como? Errou, já era receita. É.
Bem isso mesmo. Ela está falando aqui, a visibilidade tende a melhorar a remuneração também. Pode ser? Sim, sim. É o que a gente espera. Com o tempo, as pessoas valorizem mais a profissão, né? Valorizem mais o trabalho de quem está ali atrás. E espero que daqui a um tempo a gente está vendo esse boom na confeitaria de poucos anos para cá. E espero que com o fim de pandemia e tudo mais, o comércio melhorando, que a gente tenha uma valorização maior do profissional da cozinha. Agora vamos entrar no que seja doce. Vamos entrar. Ai, eu me lembro que eu avisei para um monte de gente. Gente, tem que assistir. Ele estudou comigo na faculdade. Aí perguntava assim, onde? Na faculdade, mas que seja doce. Aí eu explicava mais ou menos pouco. Eu quero saber o seguinte, aproveitar que Rose, não sei se Rose ainda está aí. Eu queria saber como é que começou isso. Quem teve a ideia. Sim. Conta desde o início. Desde isso, eu não assisti Que Seja Doce. Eu não vi. Eu adoro programa de gastronomia, vejo tudo, mas eu não via Que Seja Doce. E não sei porquê. Mas... A Rose apareceu? Mas assim, a Rose uma vez, eu não sei se eu tinha falado para ela alguma vez que eu não gostava de aparecer em câmera, não faria programa de TV, nada disso. E a Rose um dia me liga e fala assim, Flávio e tal, começa aquela enrolação toda, não sei o quê, você participaria do Que Seja Doce? Eu falei, não, de jeito nenhum. Simples assim, então. Mas tipo, eu sempre apoiei mega ela a fazer essas coisas, porque eu acho que é super legal, para quem gosta de aparecer em frente às câmeras, eu sempre achei que seria muito legal. Mas E na aí faculdade, lembra? Lembra, a gente precisava de gente para entrevistar de vez em quando, para fazer trabalhos na queria fazer com você. Nunca. Por trás das câmeras. Mas aí foi isso, assim, eu não queria fazer, nunca foi uma intenção minha. Tem gente que fala, eu quero ser famoso, aparecer na televisão e cozinhar para Ana Maria. Não, eu não tenho sonho de cozinhar com Ana Maria. Gostaria, sim, mas, tipo, agora, mas eu nunca pensei em ficar em frente às câmeras cozinhando. E aí a Rose veio nessa, jogou esse papo todo e ela falou, não, porque eu me inscrevi e eu gostaria muito que você fosse como meu assistente. Aí sabe quando você vê, tipo, pronto, né? Tipo, já foi, tem que ir. Né? A Rose pediu, então vambora, né? Não ia negar o pedido dela. Então, falei, não tem nada a perder, né? É só ganhar. Uma experiência boa. E confio no trabalho dela, ela confiou no meu, tanto que ela me chamou, e eu encarei como uma experiência. Eu não sei se a gente já pode falar, Fala o depois que de você quiser, tanto manda ver. tempo, a questão do processo seletivo, mas foi basicamente, eles mandaram e-mail, não sei o que e tal, a gente tinha uma ideia de como seria o tema do programa, e aí dá aquele frio na barriga, quando responde, tipo, chamaram a gente, pronto, acabou, né? Tipo, eu vou aparecer na televisão, o Brasil inteiro vai me ver, e aí o único medo que tinha era, não posso fazer merda em rede nacional. Vamos cozinhar, a gente pode não ganhar, mas a gente tem que fazer algo legal, a gente não pode estragar a nossa imagem lá. E a Rose concordava com isso, não, vamos dar o melhor, só não vamos passar vergonha, por favor. E aí chegou a resposta que a gente entrou no programa, a gente começou a conversar mais no que a gente poderia fazer, pesquisar receitas. Para ir para lá, a gente pode levar algumas receitas. E aí a Rose separou, a Rose tem um monte de receitas de família, livros e tudo mais. Ela separou um monte de coisa e a gente foi pensando, para uma prova assim, assim, assado e tal, o que a gente poderia fazer. Comecei a assistir o programa para ter uma ideia da estrutura dele. E fomos nós para São Paulo, 2 dias de gravação. Né? Em São Paulo? Em São Paulo. E Achei eu que estava fosse muito aqui no Rio. nervoso porque eu ia estar ajudando ela. Eu não poderia simplesmente pegar o fogão e fazer as coisas. Né? Eu estava auxiliando ela. Sim. E era muito nervoso porque eu não podia estragar algum preparo dela. Né? Imagina, a Rose perdeu, eu estava tendo muito bem, Flávio botou pimenta no creme de confeiteiro e matou todo mundo. Não, sabe? O meu medo era
não atender a expectativa, a pressão de estar ajudando ela e fazer alguma cagada. Acabar atrapalhando ao invés de ajudar. A trabalhar, exato, ela era participante, então eu estava ali para somar. Chegamos lá, era aquela coisa, frio na barriga o tempo todo e desespero, mas foi muito bom, porque desde o primeiro momento que a gente chegou em São Paulo, fomos lá pro galpão lá, que é o estúdio e tudo mais, a produção nos tratou super bem. Os concorrentes, que normalmente são duas, três duplas, na nossa temporada foram duas. A Rose pode me corrigir se eu estiver errado, foi a quinta temporada, episódio 4, eu acho. Se eu estiver enganado, Rose me corrige aí. Então, nós chegamos lá e a gente foi super bem tratado. É muita pauleira, porque no primeiro dia é só entrevista, são aqueles takes de fazendo gracinha e joga a farinha pro alto e por aí vai. A Rose fez um monte a mais, porque ela era a participante principal, né? Então, enquanto ela estava fazendo aquelas coisas, muitas vezes eu estava no camarim e faz maquiagem, vai filmando não sei o quê, taca maquiagem na cara e... Nossa, A Rose tá falando isso mesmo. né? São quantos dias Aí de gravação? são 2 dias. O primeiro dia é um dia de fazer esses takes de pré-edição, né? E no segundo dia é o dia que a gente realmente cozinha. Então, quando a gente e conhecer a cozinha também, né? Quando eu falei lá atrás de tipo achar que na cozinha, né, na confeitaria é esse mar de rosas que você entra e tem tudo na sua despensa, lá tinha tudo na sua despensa. Então lá você tem total liberdade para criar o que você quiser. Você tem uma seção de oleaginosas gigantesca que você pode usar o que você quiser a hora que você quiser. Cada dispensa é Então, sonho. a gente está na Disney da confeitaria lá dentro. E quando eles dão esse horário para a gente entrar, foi eu e a Rose, tipo, abre gaveta, abre prateleira, não sei o que, e vamos ver o que que tem. E aí as ideias começam a pipocar. E nessa primeira noite a gente dormiu pouquíssimo, porque ficou ela com os cadernos, abrindo, folheando o que que a gente vai fazer e tudo mais. Acho que a gente podia fazer isso. Aí a gente ficava trocando uma ideia de acordo com o que a gente viu, né, na dispensa do programa. E no dia seguinte acordamos cedão. Demos a sorte que a dupla que fez com a gente, o Caio, o Marlon, são caras excelentes assim. Então, todo o tempo que a gente estava lá filmando e tal, a gente não tinha aquele clima de competição, né? Eu ia Então, perguntar isso essa questão aliviou da competição. muito o nervosismo. Não tinha entre a gente isso. Então, quando chegou no dia para a gente cozinhar, veio aquela... Tava a Rose fazendo um take com o Marlon, que era o participante, o Caio era auxiliar como eu, e eu tava com o Caio esperando um tempão dentro do camarim, e nós dois dormimos, acho. Eu dormi, pelo menos. Era muito cedo. Do nada abre uma pessoa a porta e falou, olha, vocês vão entrar no estúdio agora. E a gente levantou, tipo, limpa a cara, bota o avental, vê se tá com o rosto brilhoso e vamos pra lá. No caminho eu falei, mas a gente já vai cozinhar? Aí ela, vocês vão cozinhar agora. Tipo, eu tava dormindo, sabe? Pra quem tá em pânico de câmera, tem você. Não, mas aí a gente entrou e foi aquela coisa muito estranha, porque quando você vê o programa tem edição, tem música, tem isso, tem aquilo, e você quando tá lá, na hora que você entra na cozinha, eu devia estar me tremendo todo. Rose estava nervosa pra caramba, e a gente um tentando segurar o outro para não cair no chão. E que é normal, né? Você tá ali com um monte de câmera na sua frente, com um estúdio enorme, cheio de luz na sua cara, e você só pensa o que que eu tenho que fazer e começa a organizar o processo de cada preparo que a gente vai fazer. E a gente ia fazendo esse dia 2 preparos. Aí, quando simplesmente a pessoa fala, olha, tipo, vai, sabe? E não tinha música nenhuma, não tinha nada, simplesmente a cozinha ficou um silêncio e você fica tipo, já posso fazer, sabe? Aquele monte de câmera vindo na sua frente.
Mas quando a gente começa a se focar, a gente esqueceu das câmeras ali. E eu acho que ficou uma química muito legal, porque isso ficou de uma forma muito orgânica. A gente meio que, o que a gente vai pegar? E vamos lá e pega. E ficou muito tranquilo de se trabalhar. Nessa hora, quando você está ali, quando o sangue esquenta de vamos fazer a coisa certa, é, e quando você tem o apoio da pessoa que está contigo, né, a pessoa que está ali confia no que você vai fazer, eu estava confiando no trabalho dela, o pessoal do lado não tinha aquele clima de um querendo acabar com o outro, que eu falei, né, jogar sauna, não tinha. Então, Que a bom. gente, eu posso dizer que a gente se divertiu ali. Ah, que Nervoso, legal. mas a gente se divertiu ali. E, e era aquela correria do nada, tipo, faltava, sei lá, tem as dinâmicas no meio das provas, foi super divertido e tudo mais, e eu não sei com a Rose, mas na minha cabeça passava o tempo todo, não posso fazer merda, não posso fazer merda. E porque se eu fosse fazer, tinha uma câmera na minha frente, não Sim. daria pra contornar aquilo. Então, quando a gente acabou a primeira prova, a gente acabou antes do tempo. A gente conseguiu dar aquela relaxada. E quando a gente foi ser julgado a primeira vez por dois chefes muito bons, muito Eu importantes, ia perguntar isso dos unanimemente, jurados. a gente é julgado o tempo todo, né, na cozinha. Isso é normal. A gente, quando faz para a família, a gente está ali com os pais julgando o nosso trabalho. Quando a gente faz num restaurante, a gente tem os clientes julgando. E quando a gente faz para nós mesmos, eu não sei os outros, mas eu sou extremamente rígido e exigente com o que eu faço. Então, tudo eu boto defeito, eu procuro defeito nas coisas que eu faço, até para poder entender o porquê que eu errei. E aí, quando a gente foi ser julgado, nessa temporada tinha também os convidados que a gente tinha que fazer doces que remetessem uma memória afetiva e tudo mais. É, deu aquele alívio, assim. Eu não sei se todo mundo que está assistindo se assistiu o programa, mas quando eles começaram a elogiar, e edita muito, né? A gente ficou lá e eles falando com a gente, destrinchando o doce de várias formas. Enquanto a gente estava fazendo, estava o Felipe Bronze do nosso lado, falando, olha, acho que vocês podiam pensar nisso melhor. Teve uma situação até que estava ele e o Roberto, e eles foram para Rose e falaram, olha, eu não acho que seja uma boa fazer do jeito esse doce do jeito que vocês estão fazendo. O E a Rose Roberto bateu pé também e falou? falou, tipo, não, porque falou, você vai bater chantilly, um creme batido, não era chantilly, e misturar no mascarpone, você vai tirar o astro, que é o mascarpone. E a Rose, não, é assim que tá no livro da família dela, é uma receita de família, se não me engano, eu vou fazer assim. Eles ficaram tipo, ok, então vai. Rose, Quando a quem? gente chegou lá para ser, tipo, firme, convicta do que ela estava fazendo, quando a gente chegou lá para ser jurado, todo mundo elogiou. Então, nessa hora, quando você tá ali 1 hora e meia, eu fiz a parte, a Rose fez todos os cremes, coisa, eu fiz a goiabada. Quando a gente sai daquilo, respira, acabou o tempo, empratou, arrumou todos os pratinhos, a gente dá aquela relaxada, acabamos antes do tempo, a gente pensa, tipo, será que tem que fazer alguma coisa a mais? Olha o potinho, vê se está tudo limpo e vai ser julgado. Quando a gente recebe feedback positivo, aquilo tudo vale a pena, sabe? A gente relaxa e é triste quando a gente vê no programa editado que eles não elogiaram tanto quanto elogiaram pessoalmente. Né? Dá vontade de, tipo, porra, foi aquilo que você falou, cadê, né? Tipo, Aham. não mostrou. Mas saímos dali, fomos para a segunda prova e foi outra correria, porque a gente tinha que ajustar algumas coisas que a gente tinha feito. E o resultado foi ótimo. O Felipe, ele ficava lá na bancada com a gente, provou o nosso doce, falou que estava delicioso. Quando nós levamos, os Rose tá jurados dizendo que adoraram. chorou horrores. Chorou demais. Rose chorou muito. E era muito emocionante porque a Rose era extremamente fã do Roberto. Muita coisa. A Rose, quando olhou o Roberto chegando no primeiro dia, ela começou a ficar nervosa, querendo chorar. E sabe aquela coisa, tipo,
Calma, Rose. Por favor, não chora. Fiz Mas costume. ela era muito fã dele, é muito fã dele. E, e ser julgada, né, por ele, acredito que para ela foi algo para a vida inteira, né? Imagina E ter dito realmente. pra ele, não, eu vou fazer desse jeito mesmo. Não, Ok. ainda foi caruda, né? Tipo, eu sei mais que você, desculpa, Ela falou o quê? mas A ousada. é muita coisa. Mas deu certo, deu certo. Todos os nossos preparos foram muito elogiados, do início ao fim. E a nossa sintonia lá foi excelente. É, a gente tem que tomar decisões rápido e às vezes, né, tipo, atrapalha uma coisa ou outra, o nervosismo e tudo mais, mas eu acho que nós fizemos um trabalho excepcional. E se você me perguntar, você iria de novo num programa desse? Não, não iria. Não, Não, não iria, foi muito bom, mas foi muito bom. Foi. Não sei se eu encararia de novo, assim, por mais. Mas eu recomendo para todo mundo. Para quem não viu e não tem como ver, nós perdemos, né? Mas nós dá pra saímos ver de novo só no no Globoplay? GNT. GNT. Dá sim. Nós perdemos, mas saímos ali super satisfeitos. Muita coisa. Porque a Mas vocês outra perderam dupla. na segunda. Sim, sim, na última prova. Que era a Ah, mais importante, assim, que tinha que agradar os convidados, né? Fazer o doce que lembrava a mãe do convidado. E era uma coisa às cegas, porque como que a gente ia fazer o doce que lembrava a mãe deles? A gente tinha receita ali do doce, mas não é como. O sabor só ele sabia. Mas nosso prazer e satisfação total foi dos jurados, né, que são do júri técnico, né, ter gostado tanto do nosso doce e elogiaram tanto. A gente praticamente, na hora ali da avaliação, a gente não teve crítica negativa. Então, nós saímos muito satisfeitos, muita coisa. E óbvio, tristes, né, pô, né? Tipo, você tá ali com uma câmera na tua cara, a gente vê isso sempre nessas competições. Você tá com um monte de participantes, dá o troféu pro outro, tá ali a pessoa com cara de paisagem olhando para a câmera, a gente não tem noção como isso é ruim, né? Você sorri, tipo, bater palma, sorrir e tal com uma câmera na tua cara e você fingindo que tá tudo bem. É péssimo. É péssimo, mas acho que foi uma sensação de dever cumprido, sabe? A gente fez a nossa parte, a gente fez muito bem o que a gente se propôs a fazer. A gente recebeu muita crítica boa. Conversamos depois com os jurados e tudo mais. O feedback foi excelente. Eles explicaram tudo pra gente. E, e não participaria de novo, de jeito nenhum. Não faria, não... De repente, se tivesse um Masterchef só de confeitaria, talvez. eu quero saber agora, o babado, eles são tão legais quanto parecem ser, assim, parecem ser no programa não, mas tipo, o Felipe Bronze, alguém falou aí que adora o Felipe Bronze, eu acho que ele deve ser muito gente boa, assim, é o que me passa. Acho a Carole super fofa, o Lucas eu acho ele meio assim, e o Roberto eu acho que é só fachada. O Lucas, ele não estava nesse dia lá, que eram só dois Ah, jurados é. na temporada. O Lucas, eu e a Rose conhecemos na Le Cordon Bleu, num evento que teve lá, com Prazeres na Mesa, e o Lucas deu uma palestra. Ele fez uma demonstração de uma torta e nós os conhecemos lá. Conhecemos já. Tá. Mas nós vimos essa palestra lá. E, tipo, no programa, o Roberto é tudo fachado, assim, super gente boa, fala de boa com a gente, ri, brinca pra caramba nos bastidores. O Felipe Bronze, ele é muito sério, mas ele passa muito conhecimento, não é daquela pessoa que segura conhecimento, ele ia nas nossas bancadas e quando a câmera não tava ali, então não era para aparecer para a câmera, mas ele passava, dava dicas e Compartilhava. sim, foi incrível, assim. Legal. Não tem aquela coisa de eu sou apresentador, vocês que se matem aí na cozinha.
Aham. Foi muito interessante. A Carole é o que você vê, assim. Nós chegamos lá às 6 horas da manhã no estúdio, ela estava toda descabelada, com um café na mão, e ela foi falar com a gente, deu um sorriso, é, recebeu a gente. E é a mesma Carolis quando você vai na confeitaria dela, lá em São Paulo, que trata super bem, né? Sempre com um sorriso de orelha a orelha. Então, eu acho que eles têm o personagem deles ali no programa. A Carol é animada, o Roberto é mal-humorado, o Lucas é mais blasé e tudo mais. Mas eu acho que no final eles querem só ajudar todo mundo que está ali, né? Eles querem que o produto final seja bom, eles querem que o episódio seja bom. Ninguém quer que, diferente de muitos programas, né, muita competição, que você vê que a produção tenta sabotar o participante para dar emoção, lá não acontece isso. Então lá eles dão toda a estrutura para você fazer o melhor, né? E não esconder do nada um ingrediente. Ah, beleza, agora você tem que fazer uma torta de morango utilizando um abacaxi, sabe? Não, você tem tudo ali. Uhum. É tudo, inclusive apoio da produção, apoio dos jurados e, e foi... Mas eles têm o personagem deles na hora porque faz parte para você achar que o Roberto é mal-humorado e tudo Sim, mais. Tá? Mas, não é não. Eu faz acho que a Rose parte do gostou até esquema. mais por causa disso. Tem sempre esses personagens em Sim, programas sim. de competição. Escolheram um. É, Mas mas eu queria, diz. assim, a gente já está chegando no final, né? Uhum. Mas Se eu deixar, eu vou queria que falando você, até amanhã aqui, então. inclusive eu queria começar pedindo desculpa para as pessoas, que eu realmente não sei o que aconteceu com essa questão do retorno da minha voz. Eu imagino que vocês estão ouvindo até latido do cachorro, que nem aqui é. Vocês têm noção do alcance que está esse microfone. Pandemia, os Mas, cachorros estão em casa. hã? É pandemia, né? Eles estão em casa e ficam. Pois é. Eu queria que você dissesse assim, deixasse uma dica, um recado para quem quer entrar nesse mundo, quem já está, mas não é profissional da área, o que pode buscar de conhecimento que é muito importante na sua opinião, o que a pessoa deve fazer assim, em relação a botar a mão na massa no sentido de ter acesso mais à profissão, quais as dicas assim você daria? Hoje em dia, existe uma facilidade no acesso à informação, né? Hoje em dia você consegue achar conteúdos com muito mais facilidade que antigamente. E você tem uma variedade de canais em YouTube e tudo mais que a pessoa consegue, de forma gratuita, até com bons chefes, aprender coisas. O que eu posso falar para quem tem interesse na área da confeitaria é que é uma profissão difícil, né? É que é muito trabalhosa, é muito cansativa, mas é muito prazerosa. Mas para chegar ao ponto de ser prazerosa, a pessoa tem que se dedicar, tem que estudar. Esquece que confeitaria é criatividade. Criatividade é um dos pontos, né? Tem que estudar muito, tem que entender por que você está fazendo aquilo, o que você está fazendo, porque senão você vai passar eternamente a vida replicando receita, né? Então, eu acho que é estudo, eu acho que é dedicação, é observação, você tem que ter uma postura correta, né? Você tem que ter uma... Eu acho que é isso, é postura, você entender o que você... o local que você está, se você está numa cozinha, existe uma hierarquia, se você quer aprender, você tem que se dedicar. Na confeitaria, principalmente, é tudo com balança e tudo pesado, então a pessoa tem que saber respeitar o ingrediente que ela está utilizando. A gente não está vivendo num mundo que dá para desperdiçar coisas, então tudo pesado, tudo com muita atenção, mas é uma profissão muito gostosa. É uma profissão que, se você tem curiosidade, você consegue achar muita coisa e consegue melhorar. Livros, para quem gosta de ler, vídeos para quem só pode ver, mas sempre tentando aprender mais coisas.
Eu acho que essa fome tem que ser de conhecimento, né? Não adianta você passar a vida inteira reproduzindo o que a tendência está dizendo, sabe? Que a tendência está te passando ali, né? Você tem que procurar, você tem que aprender coisas novas. Eu acho que isso é fundamental. E você tinha uma hora me falado, antes da live, você tinha falado para falar alguma coisa sobre confeitaria. Foi, mas peraí, só um Só momentinho. para ser polêmico um pouquinho, né? Peraí, Gema de rapidinho. ovo. Eu Sim. vou te pedir, antes de você falar sobre isso, dá algum, se você tem alguma indicação de canal no YouTube ou livro para as pessoas procurarem, verem, assistirem. Alguma coisa que te venha assim na cabeça rápido. Olha, eu gosto muito do Sobremesa, com H no final. É, eu gosto demais da Joyce Galvão, quem me conhece sabe que eu acompanho o trabalho dela. é, e ela é excelente porque ela é muito técnica e didática. Então, é, eu acho o trabalho dela muito delicado nisso, assim, é muito técnico e eu gosto muito de técnica. Então, ah, se eu fosse recomendar, eu recomendaria isso, assim, acompanhar o trabalho dela. É, e livros, aí depende da área. A confeitaria é muito vasta. Você tem profissionais dedicados totalmente a chocolate, profissionais dedicados totalmente a bolos, a biscoitos. Então, é uma área muito vasta. É difícil falar um livro específico. Mas pesquisa, foge de livro que é só de receita, sabe? Foge disso porque receita tem na internet. Procura livros que vão te trazer mais conhecimento, procura entender da onde veio tudo aquilo, por que que você na confeitaria francesa usa mais isso e na outra usa mais aquilo. Busca conhecimento, sabe? E tudo dependendo do que você, do seu objetivo, de qual área você quer ir. Sim, beleza. Bom, agora o que o Cláudio estava dizendo é o seguinte, eu tinha pedido para ele antes desmistificar alguma coisa, falar uma coisa bombástica da confeitaria que todo mundo acha que é todo mundo assim. Quem não é profissional, né? Pelo que eu estou vendo, tem um bando de profissional assistindo aqui a gente. Desculpa. A live já está com o mundo. Espero que Ele você vai não falar fale, não, alguma o Flávio coisa. tá mentindo, não. Mas aí fala. Ah, eu pensei, veio assim na cabeça agora a questão da gema de ovo, porque aquela coisa do famoso gosto de ovo, né? Tipo, ai, tem que tirar a película e tudo mais. Precisa. Gente, não. Que bom. Assim, em diversos países do mundo, ah, que trabalha com muito ovo e tal na confeitaria, que é um dos ingredientes principais, obviamente, pouquíssimos tiram a película do ovo. Brasil, que tem essa lenda aí, e em Portugal, em algumas vezes, não em toda receita, mais na confeitaria que na cozinha, mas se algum profissional de cozinha tiver aí pode falar que eu estou errado. Mas em algum outro país que foi colonizado também por Portugal tem isso. Mas até em Portugal não necessariamente eles fazem desse jeito. Outros países, Estados Unidos, França, se você chegar num chefe francês e falar, você precisa tirar a película do ovo para fazer um creme pâtissier? Não, não precisa. Ele não vai entender por que você está falando isso. É O ovo, frescura, quando então? ele... Mais ou menos. Quanto mais tempo o ovo está na sua casa, na geladeira, guardado, conservado, mais ele vai ficar com um cheiro forte quando for feito. Então, aqui no Brasil a gente tem costume de comprar produtos que muitas vezes estão ali estocados há muito tempo, então o ovo já chega para a gente numa qualidade que não é a devida, a que a gente esperava. Então, esse ovo, você pode sim tirar a película. Não vai fazer mal se você tirar a película, vai perder tempo. Mas em outros países, na França e tudo mais, que o produto é mais fresco, ele não vai ter esse cheiro. Tem um outro fator também, o fator da cocção. Se você deixar o produto ali com uma quantidade muito grande de ovo no forno muito tempo,
ele vai desenvolver cheiro forte, né? Então você tem que respeitar o tempo de cocção correto, você tem que respeitar o tempo de forno, pré-aquecimento e tudo mais, para você trabalhar melhor o seu ingrediente e você ter um resultado final melhor. Mas não custa nada, sabe? Se você sempre faz peneirando o ovo, peneira, né? Tipo, vai perder mais tempo, mas não tem necessidade de fazer isso. Que A bom. minha mãe, se fazendo o quindim, ela peneirava tudo. Mas aí entra essa questão, é muito ovo, né? É muito... é, o ovo não necessariamente está super fresco, né? Não é de uma granja de ovo, de galinha, caipira, aquela coisa toda. E aí você vai tacar um monte de baunilha para tirar o gosto do ovo num doce que é de ovo. Se você faz um doce de chocolate, você quer sentir gosto de chocolate. Quer faz Sim. um gosto de ovo, você quer sentir gosto de ovo, né? Então, é mais ou menos isso. E tinha uma outra coisa também que eu queria falar. Chocolate. Ai, fala aquele negócio de chocolate amargo, por favor. É, minha birra com chocolate. Então, assim, que A Rose o está falando chocolate aqui, qualquer coisa, taca a baunilha. taca baunilha. Faz isso para tirar o gosto, mas não. Chocolate, primeiro, chocolate branco é chocolate. Eita, mas Contanto que ele peraí. Brasil, vocês ouviram isso? Alô? Não, mas ele tem que ter uma porcentagem específica de manteiga de cacau na composição para ele ser considerado chocolate. Ah, para, Se não Flávio. me Você já engano, disse de chocolate branco é chocolate. É chocolate que eu adoro. Ah, nós. Ele tem que ter 20% pelo menos de manteiga de cacau para ele ser considerado chocolate. Assim como o chocolate ao leite amargo, ele tem que ter uma porcentagem específica de massa de cacau para ser considerado chocolate de qualidade. O chocolate que a gente tem aqui, popular, né, de marcas populares que a gente encontra em mercado, para baratear e tudo mais, eles usam cacau de baixa qualidade, né? Não é um cacau, porque o cacau, assim como o café, como a uva que se faz o vinho, ele tem de excelente qualidade e de baixa qualidade. Então, o que a gente costuma consumir é de baixa qualidade. E aí eles tacam um monte de aromatizantes e um monte de produtos para dar notas especiais e aromas diferentes nesse cacau que normalmente não tem gosto de nada. Assim como o vinho que você prova, você sente notas assim assado, que só quem entende muito vai perceber, funciona da mesma forma com o chocolate, né? Então, o que eu poderia falar? Leia o rótulo. Quanto menos ingredientes, melhor. É isso que eu Quanto ia menos... perguntar. De que forma a gente Como saber? analisa o rótulo? Hã? Como analisa o rótulo? Para um chocolate, o primeiro ingrediente tem que ser a massa de cacau, né? Não, se eu tiver ali cacau em pó e coisa, até vai o cacau em pó. O máximo de aromatizante, se for um chocolate puro, se não for um chocolate com laranja, é baunilha. Pode ter baunilha, mas evitar muitos produtos artificiais. Você tem que ter cacau, massa de cacau, você tem que ter manteiga de cacau, você tem que ter açúcar e aí você só tem um chocolate, né? Quando você pega um rótulo de um chocolate de baixa qualidade, é um monte de nome estranho de aula de química que você nunca decorou na sua vida e nunca vai decorar. Se o chocolate é de qualidade, para que ele precisa daquele monte de coisa, né? Então, dá aquela enganada. E aí vem a questão do chocolate amargo. No Brasil, as pessoas associam qualidade de chocolate pelo amargor. Só que existem chocolates amargos que têm notas frutadas, notas florais e por aí vai. Cacau, no caso. O chocolate amargo, o chocolate puro, não necessariamente ele é amargo. Só que como foi convencionado que o chocolate, para ser bom, ele tem que ser amargo, muitas vezes a torra do grão é feita de forma excessiva, para quando você for consumir esse chocolate, você sentir que ele é muito amargo, e às vezes você só sente amargor na boca e você acha que está consumindo um bom chocolate. E não é bem assim. Ou Né? seja, Então, o leia povo, rótulos. o povinho que está consumindo chocolate amargo dizendo que é mais saudável, Não. Chocolate amargo seria mais saudável por você ter um chocolate ideal,
né? Por você ter uma quantidade maior de cacau, menos de açúcar, então automaticamente ele é mais saudável. Mas você tem às vezes chocolate ao leite muito melhor do que um chocolate amargo popular, porque tem muito menos ingredientes artificiais. Obrigada. Mas tem que saber escolher o chocolate. Não é por eles qualquer chocolate amargo que é bom, que faz bem, assim como não é todo chocolate branco que faz mal e que não e que é ou não é chocolate. Tudo depende. Hoje em dia no Brasil já tem marcas que estão crescendo, trazendo chocolates de qualidade e obviamente o preço não é o mesmo do que você compra em supermercado, E é mas eu difícil de achar? acredito que como? É difícil de achar? Não é tão fácil de achar, mas também não é mais tão difícil. Tá. É, em hortifruti, essas coisas assim, você acha em pequenas lojinhas, normalmente que vende vinho, essas coisas assim, você consegue achar queijos e tal, você consegue achar chocolate de boa qualidade, mas lê sempre rótulo. Tenta pegar, ter esse costume de ler o que você está consumindo, né, para não ser tapeado de estar pagando em certas marcas aí que se dizem excelentes, e aí coloca uma linha premium, quando você lê tá ali a mesma coisa atrás no rótulo. Então, lê o que você tá comprando, isso faz bem. Show. Gente, é com essa mensagem de que chocolate branco é chocolate É chocolate. que a gente vai encerrando. Flávio, eu queria agradecer muito que você aceitou esse convite. Eu que Eu sei agradeço. que não é muito fácil você estar aqui falando, Não. mas a Me Rua chama para conversar conseguiu no Webcam também. de qualquer coisa que eu vou, mas não fala que é alguma coisa séria não, que aí eu tenho que ficar controlando o palavrão. E... Porque não é muito sério, não. Ah, para. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês também, vocês que participaram. Muito obrigada. Quem gostou da... É isso mesmo, Denise, aula de confeitaria. Quem gostou dessa live pode compartilhar, se quiser, vai ficar salvo no meu IGTV. Você vai botar no seu destaque também, né, Flávia? Sim, eu vou ver se eu coloco no meu destaque para quem quiser olhar de novo. Não sei, a gente ficou 1h30 de conversando. Passa rápido. Mas fala aí quem quiser mais uma live de 2 horas, coloca aí que a gente vai ter que fazer. E... Pode sugerir tema. A gente pode falar uma coisa específica. Sim, quem sabe. Mas eu que agradeço, de verdade, agradeço o convite. E estamos aí. Obrigado a todo mundo que veio, que está comentando, que está participando nessa 1h30. E espero que vocês tenham gostado. E obrigado de novo, Lívia. Foi um prazer, foi uma delícia. Imagino. Desculpa o áudio, gente. Infelizmente, ao vivo, essa loucura, não temos ainda profissionalismo e expertise de um GNT da vida, de um que seja Pois duas. e nem eu fone de ouvido. Tá tudo certo. Ajudaria. Gente, beijo pra vocês. Obrigada, Flávia. Foi muito bom te reencontrar. Beijo, tchau. Boa noite. Boa noite.